Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 502. E nós estamos falando dos espíritos protetores, anjos da guarda. Vamos lá. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra algum bem com isso? É um mérito que lhe será levado em conta, seja para seu progresso, seja para sua felicidade. Sente-se feliz quando vê que seus esforços são bem-sucedidos. É uma vitória para ele, assim como um professor se sente vitorioso pelo sucesso do seu aluno. Existe uma relação de afeição entre o nosso espírito protetor e nós. Existe uma expectativa, um desejo de que nós consigamos superar as nossas imperfeições e encontrar um caminho melhor. Então, todas as vezes que nós vencemos a nós mesmos e fazemos essa transformação íntima que nos leva a um estado de paz, sob a inspiração do nosso espírito protetor, sempre nós vamos projetar neles um sentimento de missão cumprida. Então, nesse sentido, sim, eles se sentem felizes. Mas eles não vão ficar tristes quando a gente cai. Decepcionados, talvez, mas sem aquela energia negativa que ainda é inerente ao nosso grau evolutivo. Quando a gente se decepciona com alguém, desenvolvemos mágoa em nosso coração. No caso deles, não. Ele fala, puxa, não conseguiu, mas vai continuar nos inspirando para que nós consigamos. Então, sim, eles têm uma satisfação com a nossa evolução, como um pai tem um orgulho do filho que venceu, não é assim? 502A. É responsável quando não consegue bons resultados? Não, pois fez o que dependia dele. Então, o espírito protetor não é responsável. Aliás, ninguém é responsável pelas nossas atitudes. Somos livres para escolher nossos caminhos. Então, o livre-arbítrio nos foi dado para que nós tenhamos os méritos pelas nossas conquistas. Nem o espírito protetor vai atalhar os nossos caminhos e nos pegar pela mão para que nós acertemos, nem os espíritos inferiores vão conseguir prejudicar-nos ou colocar obstáculos nos nossos caminhos, nos obrigando a passar por eles. Então, tudo depende das nossas decisões e do nosso merecimento. Então, fala-se assim, se o espírito não tem esse poder, por que existe processo obsessivo? Realmente existe processo obsessivo, mas ele está relacionado com a lei de causa e efeito. Nós cometemos erros no passado e o processo obsessivo nos permite evoluir através da dor, da perturbação. Às vezes até encontrar o caminho da doutrina espírita. Quantas pessoas perturbadas foram ao centro espírita buscar ajuda e estão lá trabalhando até hoje. Não é? Então, nós temos o nosso livre-arbítrio. Se nós caímos, não é responsabilidade nem dos espíritos obsessores, que vão ficar felizes com isso, nem do nosso espírito protetor, que vai ficar decepcionado. Mas, como eu disse, sem mágoas. Não é responsabilidade dele. A cada um será dado segundo as nossas próprias obras. Ninguém pode modificar o nosso caminho. Pode nos sugerir para que nós façamos isso, mas realizar por nós, isso não vai acontecer. 503. O espírito protetor que vê o seu protegido seguir o mau caminho, apesar dos conselhos que lhe dá, sofre com isso? Esse fato não constitui motivo de perturbação para a sua felicidade? Sofre com os erros de seu protegido e os lamenta, embora essa aflição nada tenha das angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e o que não se faz hoje, amanhã se fará. Então, como eu disse na questão anterior, eles vão se decepcionar? Vão, mas não tem aquela mágoa. Quando a gente se decepciona com um amigo, com um parente, com um filho, surge dentro de nós uma dor, um sentimento ruim, de mágoa, às vezes até de culpa, que nós nos culpamos porque não conseguimos orientar os nossos filhos da forma adequada e por isso eles se desviaram do caminho. Então,
Um espírito protetor, ele não vai ter esse sentimento, ele não vai ter a culpa, ele não vai ficar magoado conosco. Ele fica decepcionado, é verdade, mas vai estar sempre pronto. À medida em que nós voltarmos a ter sintonia para com ele, ele vai nos estender a mão, vai continuar nos orientando, vai continuar nos intuindo e fará isso até o momento da nossa decisão final. Eu gosto de usar o suicídio como um exemplo, né? A pessoa que perdeu completamente a esperança e por isso acredita que a morte seja a melhor solução, ela vai buscar um instrumento para isso. E o espírito protetor dessa pessoa vai estar ao lado dela de uma forma muito intensa, sugerindo outros caminhos, inspirando uma saída, para que ela desista dessa situação. Mas se ela não desistir, é porque ela não conseguiu entrar em sintonia com o seu protetor e nem conseguiu adquirir a estima necessária para vencer o padecimento. Então, quando a pessoa acredita que a morte é a solução, é porque ela perdeu completamente a estima, a autoestima e, e também a perspectiva de futuro. Ela não tem mais esperança. E o espírito protetor sabe do futuro, ele sabe das dores que o suicídio trará, ele sabe de tudo isso. Então, vai tentar nos intuir até o último instante, mas a decisão final é nossa. Se nós decidirmos por esse caminho, nós o faremos. Nem Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, interfere no nosso livre-arbítrio. Se nós desejamos isso, tomamos essa decisão, agimos dessa forma equivocada na solução dos nossos problemas, então ele não vai nos impedir. O que ele vai fazer com sua misericórdia é nos dar meios para que depois que depois que o corpo morrer, tenhamos o amparo necessário para que possamos superar esse remorso que virá naturalmente pela decisão equivocada que tomamos. Porque o suicida tinha um problema que levou a perder a esperança e tirar a própria vida. Quando ele despertar na pátria espiritual, ele continua com o mesmo problema e ainda tem o remorso de ter desistido, de ter fugido da experiência que poderia lhe trazer muitos benefícios. Então é preciso que tenhamos confiança em Deus. É preciso que tenhamos essa vontade de superar, na certeza de que, sendo Ele misericordioso, jamais Ele vai exigir de nós algo que não podemos realizar. Sendo tudo possível, se nós não estamos satisfeitos, se estamos sofrendo, é pela nossa postura e não pela vontade do Pai ou pelo abandono do nosso espírito protetor. Ele sempre está ao nosso lado, sempre está nos intuindo, mas respeita o nosso livre-arbítrio. 504. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? Como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais então que só existem os espíritos que conheceis? Então é muito interessante essa questão, porque a curiosidade leva à busca disso. Então você vai no centro espírita e vai pedir para conversar com o espírito. Em algumas casas da nossa região é possível isso, né, em passes mediúnicos, onde há o consulta, né? O paciente conversa com as entidades que estão, através de um médium, oferecendo o passe e orientações. Aí ele pergunta, como é o nome do meu espírito protetor? Qual bem que isso pode nos trazer? Qual a importância de um nome? Então, é alguma coisa fútil. Então, como a resposta nos foi dada, para que conhecer um nome saber de um nome que vocês não conhecem? Não tem uma ligação, o nome específico. O meu espírito protetor é Paulo de Tarso. Ele que é o meu espírito protetor. Isso não é motivo de vaidade? De orgulho? Então, o espírito protetor, por mais elevado que ele possa ser, ele não vai se colocar como um troféu para aquele que possa se gabar disso. Meu espírito protetor é São Pedro. Simão Pedro.
Qual a importância? Nosso espírito protetor é um espírito superior. Alguém que já venceu as lutas pelas paixões do orgulho, da vaidade, que nós ainda estamos no caminho. E ele nos ama. Isso basta. Não é necessário saber qual é a sua personalidade. Porque ele pode ser João, pode ser Jesus, pode ser Pedro, pode ser Antônio, pode ser Maria. Isso não é importante. O importante é termos a certeza de que ele nos ama e que deseja a nossa evolução. Qual nome ele usa? Que importância tem? 504A. Nesse caso, como então invocá-los se não o conhecemos? Dá-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. Vosso espírito protetor atenderá a esse apelo, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Então, eu preciso saber o nome do meu espírito protetor para chamá-lo pelo nome. Não é preciso. Ele está em sintonia com os nossos pensamentos. Se nós entramos no equilíbrio, elevamos nossa mente em pensamento, buscando a paz interior e também o auxílio que necessitamos nesse momento, ele vai sentir as nossas vibrações, porque está próximos de nós, pelo seu pensamento, pela afinidade. Então não é necessário que saibamos, eu vou rezar para o João, que é o meu espírito protetor, ou para Maria, ou para o Pedro, ou para Joana, enfim. Isso não é importante. Saibamos que ele existe e que está próximo de nós. O nome é irrelevante. É só elevar o pensamento, buscar a paz interior, o equilíbrio, para que abramos as nossas janelas e permitamos que essa luz invada o nosso íntimo. É isso que vai nos levar ao convívio, à sintonia com o nosso espírito protetor. E não o nome. O nome não é importante. 505. Os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos serão sempre realmente os das pessoas que tiveram esses nomes? Não, mas espíritos que lhes são simpáticos e que muitas vezes comparecem por sua ordem. Precisais de nomes? Então eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis realizar pessoalmente uma missão, enviais alguém de vossa confiança, que age em vosso nome. Então, eu vou me sentir muito mais seguro se eu tiver a certeza que Paulo de Tarso é meu espírito protetor. É um atavismo, é algo que é desnecessário. Saibamos que esse irmão já evoluiu, já fez a sua jornada, superou as suas paixões, e que isso nos baste para que consigamos estar em sintonia com eles e ter a confiança. Não é necessário saber exatamente qual personalidade ele tem. Mas se isso é muito importante para nós, e ele, lendo os nossos pensamentos e sentimentos, chegar a essa conclusão, ele pode se manifestar dessa forma. Mas dificilmente nós vamos ter essa informação. 506. Quando estivermos na vida espiritual, reconheceremos o nosso espírito protetor? Sim, pois não raro já o conheceis antes de vossa encarnação. Então, poderemos nos reencontrar e aí sim vamos saber, pela intuição, que eles que estiveram conosco durante toda a nossa existência corporal. E normalmente eles nos orientam antes mesmo de reencarnarmos. Então existe essa afinidade, esse trabalho de estarmos juntos. Um espírito protetor não é para uma única encarnação, é o espírito protetor daquele espírito. Então, as relações são contínuas, né? Encarnação após encarnação. É diferente do guia espiritual, né? Não vamos confundir. O guia espiritual é um ser que está mais ou menos no mesmo estágio evolutivo que nós estamos, ele desencarnado e nós encarnados, e que vai nos auxiliar ou trabalhar conosco durante as reuniões mediúnicas. Então, todo médium tem um guia espiritual que não é o seu espírito protetor. É alguém que vai específico para aquele trabalho. E evoluímos juntos. Normalmente, o nosso guia, ele tem um grau evolutivo muito próximo de nós.
e trabalhamos juntos porque precisamos das mesmas, temos as mesmas necessidades, as mesmas experiências para poder evoluir. Então é diferente o guia. O protetor não, é um espírito superior que é nosso padrinho, vamos dizer assim. Ele cuida de nós para que nós possamos evoluir. 507. Todos os espíritos protetores pertencem à classe dos espíritos superiores? Podem ser contados entre os de classe mediana? Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho? Pode, mas a proteção supõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais, concedidos por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Então, normalmente, a tendência é que seja um espírito bem mais elevado para que possa nos orientar. Né? Aqueles que foram nossos pais aqui na Terra, eles estão vivenciando dentro da família, na convivência, experiências às vezes um pouco mais elevadas, às vezes um pouco menos, mas experiências muito próximas, em estado de elevação. O espírito protetor não, ele tem um conhecimento maior. Ele já se libertou das paixões e, por isso, nos ajuda a evoluir. Então, pode ser um familiar? Pode, se por uma necessidade de evolução, aquele espírito superior reencarna e traz com ele familiares, pessoas que ele quer muito ajudar, então ele vai ser o pai biológico e também o protetor depois. Por quê? Ele já era um espírito evoluído que, em missão, encarnou para nos ajudar. Então, é o grau evolutivo que determina isso. Um pai da Terra normalmente está num grau evolutivo muito próximo do nosso. 508. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Seu poder é mais ou menos restrito. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Então é assim, como eu disse. Um espírito um pouco mais elevado assume a missão de ajudar outros espíritos que estão em dificuldade, então ele reencarna, forma uma família e recebe esses espíritos como os filhos, para que possa influenciá-los de uma forma mais direta na relação familiar. O laço familiar de amor faz com que nós tenhamos uma proximidade, um respeito, uma força um pouco maior de compreensão e de aceitação. Então, normalmente, o filho vê o pai como um modelo, como exemplo. E isso, às vezes, um espírito mais elevado reencarna para poder ajudar aqueles que ele tem amor, que ele quer ajudá-lo. Então, pode acontecer. Mas, normalmente, o espírito superior ele está em outras esferas. Como em questões anteriores que nós já estudamos desse mesmo assunto, às vezes o nosso espírito protetor vive em outro mundo, mas está em sintonia conosco pela velocidade do pensamento, que nos aproxima através do fluido cósmico universal, como foi estudado naquela ocasião. Então tenhamos fé que Deus jamais nos abandonará e vai colocar um de seus filhos em um estágio superior para nos ajudar a evoluir, porque ninguém aprende sem professor. Né? Vamos parando por aqui. Na semana que vem, retomamos o estudo também desse tema a partir da questão 509. Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, nós vos agradecemos por esses instantes em que pudemos refletir sobre a bondade do Pai, que nos envia seus protetores para nos ajudar a evoluir. Que possamos, Senhor, estar em sintonia com eles, vigiando nossos pensamentos e orando para que, elevados, possamos receber a melhor orientação, as melhores intuições e possamos tomar nossas decisões segundo a vossa vontade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.